Rodando. Bora dar uma passeada e tagarelar. Vamos tagarelar. Saída de terça-feira, dia 21 de julho de 2026. Aproximadamente perto das 5, né? Agora, deixa eu ver aqui. 11 para 5. Devo chegar lá umas 5:30. Tchau, trampo. Até amanhã. E falar sobre coisas, vamos tagarelar aqui, ver se dá pra alguma coisa ser aproveitada. Eu assisto um canal no YouTube, canal de motoquistas, né? Ele tem, é o X-Racing, X-Racing, que é o Edu, ele é do interior de São Paulo, eu acho. E eu acompanho já faz um bom tempo. Eu ainda tinha moto quando eu descobri, e depois eu fiquei sem moto, mas continuei assistindo, e hoje de moto de novo. É sempre bom, porque as modalidades dele são o seguinte: observações diárias, coisas interessantes no trânsito, gravado por motoqueiros. Ele faz umas coletâneas por motociclistas, por favor. Ele faz uma coletânea, as pessoas enviam para ele e ele publica. Ele faz uma coletânea por semana, pelo menos um por semana tem. Ele tem um outro que é sustos de moto, que é o que eu mais gosto, inclusive, que são situações de perigo que poderiam gerar problemas. São bem educativos mesmo, assim, da gente nunca achar que ficar super seguro, né? De que eu já piloto moto há muito tempo, eu já conheço o trânsito, então nada vai acontecer comigo. Esses vídeos são sensacionais, principalmente para mim são muito úteis, que eu vou observando e vejo, olha só, de vez em quando eu faço dessas. E é legal, vai meio que gravando na gente. Nunca estaremos livres, né, do perigo, mas esses vídeos, eles ajudam a gente a entender que, mano, a gente não sabe nada. Precisa sempre estar muito atento, contar com muita sorte, enfim, né? E tem o pior de todos, que é o quedas de moto, né? O quedas de moto são realmente quedas filmadas pelos motociclistas, às vezes pelo próprio, às vezes pelo motociclista que está perto, sim, vendo, que manda para lá, enfim. Ontem mesmo teve um quedas de moto. Quedas de moto é mais raro, ele não publica muita coisa do quedas de moto, é mais sustos de moto e observações diárias. E tanto que lá em março de 2024, né, se eu não me engano, foi isso que Oi? Eita porra, todo mundo travou tudo aqui, hein? E eu mandei pra lá, eu tinha filmado e mandei pra lá. E aí ele não publicou, nunca foi publicado. Segui lá os passos, tem um formuláriozinho no canal dele pra gente. Eu gosto disso, assim, sabe? Não ajuda, né? Não tem o que faça ele ir um pouquinho pra direita, um pouquinho pra esquerda na faixa, né? Mas deixa pra lá. Então, você vai pra onde, fiote? Você tá dando seta pra direita. Mas eu sempre assisti tudo, né? Minha queda foi assim, uma filmagem
tava ruim, tava com sol na frente. Pode ser que seja por isso, pode ser que ele não tenha gostado da forma como foi feito, enfim. Mas depois eu até tirei, porque a gente tem que pôr no YouTube, é o caminho do YouTube que ele usa para baixar o nosso vídeo, para fazer a coletânea lá dele. E aí hoje de manhã, eu filmando, teve um belo de um susto de moto, não comigo, com um rapaz que estava aqui do meu lado no cruzamento e tal, tá lá no meu canal. E ele tinha um carro do lado direito aqui, era um cruzamento que a gente fica parado no semáforo ali, até um semáforo chato pra caramba. Um carro na direita e tinha até outro carro já na esquerda e também a moto na esquerda. Ele simplesmente, esse cara do carro, entrou para a avenida do lado esquerdo, sem dar seta, sem nada. E o motociclista percebeu e deu uma buzinada nele, e ele devolveu a buzinada, puto da vida. Eu fico revoltado com isso, sabe, cara? A gente pode errar, pede desculpas, pede a porra da desculpa. E o cara eu saí xingando. Eu nem falei com ninguém, né? Mas eu segui o meu caminho xingando. Puta merda, que sacanagem, né, mano? A gente se dói pelo quando o cara, por quem por quem é a vítima, né? Por quem tá certo na parada, né? O que mais me revoltou não foi o erro. O erro pode acontecer. Foi ele ter ficado puto. Caceta. Foi o cara errado ter ficado puto, ter dado uma buzinada no cara. Eu fiquei muito puto com isso, cara. Enfim. E aí eu tenho, hoje em dia, eu não sou editor de vídeo. Eu tenho a câmera aqui, ela filma filmes de 5 minutos seguidos. E aí, quando eu quero publicar, eu pego todos eles e ponho num online. Lá tem uma ferramenta online, gratuita. É demoradinha, mas eu faço assim, eu deixo no trampo, enquanto eu tô trampando, tô trabalhando, eu deixo lá juntando os vídeos. E às vezes também quando é pedaço de vídeo assim. Também tem um outro online que ele corta os vídeos aonde eu quiser. Então, show de bola. Aí eu peguei, cortei o vídeo só nesse pedacinho, deu um vídeo de 30 segundos mais ou menos. Aí publiquei no meu canal e depois eu entrei lá no Edu, que ele é o dono do canal. Publiquei lá no Edu, mandei lá, preenchi o formulário, coloquei na descrição lá o que aconteceu. E tipo, meia hora depois, no máximo, ele me respondeu. Agradeceu, respondeu pelo próprio canal dele lá. Agradeceu e mandou, estará no próximo vídeo. Sustos de moto. E eu vou assistir, vou mostrar pro Cauê, claro. E eu vou participar dos sustos de moto, cara. Olha só, eu ficando famoso. E legal. Eu não costumo nem comentar lá no canal dele, nada. Mas ele é um cara que, assim, eu pego esse fator social que me ajuda muito. Eu acho que mesmo as coletâneas de quedas, ou às vezes até as coletâneas de observação, ele sempre coloca observações no sentido de que, assim, quando o motociclista está errado, ele coloca o que acontece, mantenha, isso poderia ter acontecido isso, tal, ou o tipo de multa que dá ao fazer aquilo e aquilo outro, tal.
Então, assim, é muito útil, é muito educativo. E também nos mantém espertos, né? Pra gente estar sempre olhando e falando, preciso ficar esperto, não sei tudo, né? A gente sabe o quanto é prejudicial na vida qualquer coisa que você se ache especialista e que você não tenha mais o que aprender sobre aquilo, né? Então, fiquei contente, vou acompanhar aí, ver. Para assistir. E aí conto para vocês, coloco o link lá para contar aonde tá, fazer propaganda do Edu também, porque eu acho realmente muito útil a abordagem dele, a forma como ele lida com as coisas. Tem gozação, tem no Observações Diárias tem muita gozação. Carros esquisitos, motos com 5 pessoas, sabe? Coisas desse tipo. Também tem coisas divertidas, mas sempre o conceito é educativo, é muito bacana. Tem filmagem de roubo de moto pelo próprio motociclista, isso, corre bastante mesmo, voa até o semáforo vermelho. E é isso. E aí falando aproveitando o gancho desse final dessa questão, eu coloco outra questão sobre isso, da gente se achar especialista. Eu nunca me achei especialista. Eu já comentei em vários vídeos aqui sobre a minha preocupação em manter minha sanidade e principalmente manter um pouco de humildade no sentido de que, assim, conhecimento humano é tão limitado, a nossa capacidade humana é tão limitada. Claro que nós conhecemos pessoas fantásticas em vários aspectos, mas se achar especialista, as outras pessoas te intitularem especialista é uma coisa, elas provavelmente saibam menos do que a pessoa que está ali lidando com aquele assunto. Aqueles pãozinhos lá, cara, eu adoro comprar esses pãozinhos. Se eu passar por algum no caminho, eu vou comprar. Por que eu estou falando isso? Porque, eu tenho aí perto de 35 anos de experiência em RH. Departamento pessoal, remuneração, seleção, treinamento, integração, cursos, campanhas de conscientização. Eu gosto da área mesmo, eu gosto de verdade da área, de lidar com as pessoas, de intermediar essas questões para resolver o problema do patrão e o problema do empregado. Enfim, né? A aplicação da lei, tudo isso, né? E sabe que a gente chega a um momento que inconscientemente a gente pode até estar achando, nossa, já vi de tudo. E de vez em quando, assim, cara, vem umas. O que aconteceu? Uma que eu falei, minha nossa, o setor da minha empresa, um setor Paladares, foi bacana o nome. O setor da minha empresa é o setor da encrenca, uma das unidades. Não vou falar nada sobre detalhes sobre isso. E tem uma briguinha de egos com desorganização, com algumas coisas assim, dentro da área administrativa, principalmente na área administrativa, que dá muita confusão e dá briga, e dá uma pessoa prejudicando a outra que acaba prejudicando a empresa, enfim. Aconteceu aí
há 1 ou 2 semanas, uma confusão entre as pessoas desse setor, que o gerente da área me procurou para eu tentar ver, calcular custos e estratégia para a gente poder substituir essas pessoas, né? E tudo que eu faço, eu levanto os dados e subo as informações para solicitar autorização dos donos, né? Dos donos do dinheiro, né? Algumas coisas eles aceitam, algumas coisas eles pedem novas informações ou mandam procedimentos que eu aviso, ó, isso aqui é arriscado por isso e tal, enfim. Mas a decisão é de quem tem o dinheiro, né? De quem manda, né? E aí foi passei um cronograma pra gente, passei os pré-cálculos de quanto sairiam as rescisões e tal, mandei para aprovação, foi passado para nós, claro, a rescisão mais barata, que é a rescisão com aviso prévio cumprido, e mandei para lá. Mandei as autorizações, as orientações para as gerências, para as lideranças do setor, para eles executarem, né? E eles fazem as informações, fazem os documentos, coletam as assinaturas. Se precisar, a gente ajuda na orientação, remotamente e tal. E é assim que funciona. Vida que segue. Ontem, o gerente da área, que está até afastado, ele está trabalhando de casa, me manda mensagem explicando que uma dessas pessoas ela se recusou a assinar o aviso prévio. Assim, para explicar do que eu estou falando. Aviso prévio é a carta da dispensa. A empresa te entrega uma carta, assina e te entrega uma carta, informando que você está sendo dispensado e que vai seguir todos os preceitos legais, informa se é aviso prévio cumprido ou indenizado. Ou seja, se te dispensa naquele momento ou se aquela carta serve de informação de que dali a 30 dias seu contrato acabou, ela tem a obrigação de cumprir todos os preceitos legais em relação a isso. O funcionário toma ciência, fica com uma via e assina uma via para a empresa, informando que ele está ciente. E a menina, eu descubro pelo gerente que a menina falou: não quero assinar, não concordo. E assim, quando eu recebi a informação, assim, para tentar explicar isso de uma forma razoável, sei lá, cara, não existe a empresa te dar uma carta de dispensa e você falar não concordo. Assim, é como se você estivesse morando numa casa de favor, e não é essa a imagem que eu estou colocando, que a empresa é quem dá a casa. Não, cara. A pessoa trabalha, a empresa paga. A empresa tem o direito, as duas partes têm o direito de encerrar esse acordo formal a qualquer momento, formalizando um término desse contrato. É assim, é só isso. E o funcionário também, ele pode falar: não quero mais ficar aqui, estou avisando, e ele formaliza uma comunicação para a empresa, e a empresa cumpre todos os preceitos legais, e ele também cumpre todos os preceitos legais. Eu não estou aqui colocando que tem algum errado ou certo nessa conversa. Eu estou falando do cumprimento da lei. Tá? Totalmente errado isso que eu fiz, tá? Eu estou falando do cumprimento da lei. A lei tem falhas, e eu não concordo com tudo nela, mas ela no sentido de atender uma grande maioria dos casos, ela é coerente. Noção de justiça é outra coisa, mas lei, né, cumpra-se. Ou eleja ou peça para o seu deputado, que você votou nele lá e colocou ele lá, peça para ele agir para mudar isso, para fazer alguma coisa, e enfim, a democracia vai te dar esse direito, tá bom? Então, o que eu estou falando é isso. Quando o gerente me fala, então, ela não quis assinar o aviso prévio, hein? E vocês fizeram o quê? Ah, nada.
Tô te avisando agora. Isso já faz alguns dias, foi semana passada. Eu fiz assim, mas... Falei pra ele assim, cara, eu tenho quase 35 anos fazendo isso. Eu nunca vi alguém falar, eu não quero ser demitido. Porque o que na prática quer dizer isso, a empresa entregar uma carta de dispensa para a pessoa e ela fala, não assino, não concordo. Eu nunca vi. Eu juro para você que eu nunca vi. E continuou trabalhando normalmente. Aí eu orientei, falei, olha, você precisa pegar a assinatura de 2 testemunhas, do mesmo setor de preferência. Você precisa, mesmo que ela não assine, entregar para ela, deixar na mesa dela, e se quiser até fotografe que foi deixado na mesa dela, o documento, e mande um telegrama. Ela está indo trabalhar, está tudo bem, mas mande um telegrama registrado, para que esse telegrama seja a sua comprovação de que você a dispensou. No telegrama irão todos os termos da carta de demissão, informando que ela está sendo desligada, que está cumprindo o aviso a partir de tal data e que até tal data estará lá, e que o final do aviso prévio será em tal data e que o pagamento ocorrerá em tal data. Ponto. Eles fizeram, eles já correram com o telegrama, fizeram, porque todos os telegramas passam por mim. Eu estou nas cópias, né, da operacionalização do envio de telegramas para acompanhar, até porque sou eu que gero a fatura do correio e faço autorização para pagamento, né? Então, assim, eu fiquei abismado, porque assim, explicando ainda mais um pouquinho, dispensa sem justa causa é uma informação que o empregador está te dando. Olha, eu estou te dispensando. Ela pode ter a modalidade de aviso prévio cumprido e de aviso prévio indenizado. É assim que funciona. Ponto. Vai lá, escutezinha. Você tá doido para me passar? Então passe. Eu não estou entendendo direito o que ele está querendo, mas enfim. Vou voltar. E esse aqui, bonitão, olha o que está fazendo. Ok? Isso é um aviso formal ao funcionário de que a empresa não quer mais contar com os serviços dele e que vai cumprir a lei, tudo direitinho e tal, fazer todos os pagamentos e cálculos corretos nessa questão. Eu nunca vi ninguém não assinar. Eu já vi não assinar em justa causa. É assim, aos olhos do empregador, depois eu explico que justa causa também pode ser aplicada pelo empregado, mas aí precisa ser legalmente feito. É um advogado trabalhista quem faz essa comunicação à empresa. Mas vamos para a justa causa que todo mundo conhece. Aos olhos da empresa, um funcionário cometeu uma falta gravíssima e ele está sendo dispensado por justa causa. Então ele formaliza também uma carta de justa causa para o funcionário. Muitas vezes o funcionário, por não concordar com a modalidade que ele está sendo dispensado, ou seja, ele fala, não, o que eu fiz não é grave assim, eu não concordo com o que vocês estão falando. Tipo assim, é quebrar uma regra interna da empresa, ou quebrar uma regra legal mesmo. Assim, um roubo, sabe, coisas assim que a empresa julgue que sejam suficientes. Para isso existe o gerente de RH, é aquele cara que dá o aval. Ó, isso aqui é justa causa. Ó, isso aqui não pode aplicar justa causa, porque não dá para configurar e não sei o quê. Enfim. Ou até aquela coisa do RH falar, não, ó, você quer aplicar justa causa? Ok, mas você corre o risco da pessoa reverter essa justa causa por causa disso, disso, disso. E a empresa vai no risco. Cara, a lei tá aí.
Se tiver errado, o cara entrar com um processo e ganhar, ganhou, filho. A empresa tem que cumprir. E vice-versa, ele também pode perder a causa. Mas o que eu estou falando é disso, de que assim, tantos e tantos anos trabalhando com isso, eu não sou nem um advogado trabalhista para te falar a lei certinha, mas eu sei como funciona o basicão de um departamento pessoal, de um RH, de uma lei trabalhista. E nessa fase da vida eu me vejo numa questão que eu nunca vi na minha vida, um funcionário informar que não concorda com a dispensa dela mesma. Não, eu não vou assinar, eu não concordo. E é muito louco, eu fiquei xarope com o negócio. Vale ressaltar que depois, à tarde, a encarregada do meu DP de lá dessa unidade informou que a funcionária ligou lá no DP e falou que estava indo assinar, tá? Provavelmente foi depois que o telegrama chegou. Alguém da casa dela falou, porque ela estava trabalhando. Alguém da casa dela falou, olha, chegou um telegrama aqui informando que você está cumprindo aviso e tal. Mas o que eu estou falando, assim, parece uma bobeira o que eu estou falando para quem não é da área, mas assim, não tem lógica, não tem o que o funcionário possa alegar. Assim, cara, eu não te quero mais aqui, eu vou te pagar os seus direitos trabalhistas. A empresa pode dispensar o cara no primeiro dia. Ele trabalha um dia e pode ser dispensado. Por justa causa, sem justa causa, ou o próprio funcionário pode pedir demissão. Entrei, não gostei, tô saindo. Pronto, acabou. Agora, é muito louco pensar nisso. Eu tô tentando imaginar, assim, o meu chefe chega pra mim com uma carta e fala, ó, isso aqui é a carta da sua dispensa, eu tô te dispensando, infelizmente, tal. Vamos cumprir assim, 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 o desligamento vai ser desse tipo e tal. E eu falo, não concordo. Mas não tenho que concordar. Não concordar é uma questão moral, não uma questão legal. Nem sempre o legal é moral. E é isso. Eu quis contar sobre isso porque eu achei engraçado e achei muito louco a essas alturas da minha vida ter visto isso. É capaz de alguém de RH em algum momento comentar comigo assim, comigo já aconteceu, tal, o cara não queria assinar, mas entende onde eu tô querendo chegar? É muito louco para mim pensar que alguém chega pro empregador ou pro RH e fala, não, eu não concordo com vocês me demitirem. Tipo assim, eu não consigo continuar a frase, cara. Não consigo. E tem uma CT aqui, ó. É o seguinte. O que é permitido é aqui. Se a CT for multar alguém, ela vai multar dos outros lugares ali, porque tudo tá como proibido. Acho até que no lugar que eu tô tá proibido, tá? Mas eu vou deixar assim. Acho que dificilmente vai me multar assim. E é isso, gente. Uma pausa, daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Não saiam daí. Beijo do gordo. Continuando. Hoje não vai dar pra fazer minha gambiarra ali. Hoje eu vou ter que ir por aqui. Dar a volta todinha, tudo de novo. Bom, e o terceiro assunto que eu queria falar
é sobre uma coisa chata. Rapaz do céu, eu assisti o jogo da final da Copa. A gente tava no sítio lá do primo e eu já tinha falado sobre a questão de que eu achava que a Espanha é melhor do que a Argentina e que tinha um favoritismo, mas que não se podia duvidar da Argentina por conta da força de vontade que eles mostraram em todos os jogos difíceis, jogos fáceis, enfim, as dificuldades que eles tiveram e se superaram. E combinando com o jogo contra a Inglaterra na semifinal, que os caras nos 5 minutos finais do jogo viraram o jogo e contra uma seleção forte, competitiva. E aí, cara, por isso era a minha dúvida e eu não ficaria chateado, não tenho essa bobeira de odeio argentino e nada disso, nunca tive. Mas pode ser que eu já tenha até falado essas coisas em outro vídeo, mas eu quero complementar. Porque ontem eu vi umas cenas que me chatearam. Terminou o jogo, 1-0, Espanha campeã. E a Argentina foi péssimo perdedor, mas péssimo. Uma vez, teve uma Olimpíada, eu não lembro qual, mas eu acho que era a Olimpíada 2006, não, 2006 não era Olimpíada, 2006 era... Obrigado. 2006 era a Copa, 2004 ou 2008, enfim, uma Olimpíada que o Brasil levou uma geração de molecada, essa molecada que acabou sendo campeã da Copa 2002, então não, deve ter sido 96 ou 2000, acho que foi, é possível que tenha sido de 2000. E o Brasil perdeu na semifinal para Nigéria, eu acho. E foram péssimos perdedores, porque é Olimpíada, né? Não é Copa. Então na disputa do bronze o Brasil ganhou, tal, e os caras, tipo, metade não foi, outra parte não estava completamente uniformizado. Pegou mal pra caramba de uma coisa de você respeitar todos os lados da competição, né? Mas a Argentina se superou. Teve 2 ou 3 coisas que eu vi que não é montagem, não é IA, não é nada. É simplesmente uma coisa assim, a postura deles no jogo já foi uma postura realmente muito estranha. A Argentina no futebol, literalmente falado, ela não jogou nem perto de nada do que ela fez. Tudo bem, ela tomou o gol, assim, dava a sensação que assim, ela entrou em campo para que fosse 0-0 e para ir para os pênaltis, para segurar o resultado o máximo que pudesse para ir para os pênaltis. E fiz coisa errada, eu passei na frente do busão ali. Já foi uma postura estranha. Aí beleza, deu um gol, faltando acho que 5 minutos para acabar, ou 10 eu acho. Aí ela acordou, mas aí a Espanha, que não é besta nem nada, e estudou o adversário, já sabia. Mano, quando a gente fizer um gol, os caras vão virar monstro. E aí a Espanha se defendeu bem. Tanto que até o gol da Espanha, aos 5 minutos, acho, da prorrogação,
cara, entra pela esquerda e põe o carro, posiciona o carro na faixa da direita. Foda, né? A Argentina não tinha dado nenhum chute pro gol no jogo inteiro, no primeiro tempo da prorrogação. Depois conseguiu dar 2 chutes na base do abafa, de tentar, de colocar a bola na área, no mesmo processo, aí sim. Mas assim, não foi nem perto do que foi nos outros jogos. Beleza, ok, postura, vida que segue, não deu dessa vez. Nada tira o mérito do que eles fizeram nessa Copa, do belo trabalho que eles fizeram, de superação mesmo, de raça, de determinação mesmo que eles fizeram. Nada tira o mérito do que o Messi fez. Puta que pariu. Na Copa. De ter escrito o nome dele na história, aos 39 anos de idade. Os resultados, a produtividade, a efetividade desse cara. Puta que pariu. Agora, mano, ontem eu descobri, porque quando acabou o jogo, no domingo, eu fui cuidar das coisas, fui guardar as coisas no carro, fui fazer o que precisava pra gente ir embora, né? E o jogo já acabou tarde, porque teve prorrogação e tudo, né? Então eu não fiquei vendo a premiação, não fiquei vendo nada. Aí ontem eu vejo alguns canais aí mostrando uma coisa ou outra. Nossa, meu, eles arrumaram briga de graça à toa. Deu uma confusão chata pra caramba. Eles querendo brigar mesmo, coisa de moleque, sabe, parece aquela coisa da 7ª contra 8ª. Coisa besta, e os espanhóis na boa. Os espanhóis estavam na boa. Nenhum quis, assim, continuar, nenhuma confusão. Eles provocaram, eles empurraram, eles derrubaram 2 ou 3 e tal. Nossa, cara, que coisa ridícula. Ridícula. E aí, para fechar com chave de ouro, durante a premiação do segundo colocado, a Espanha fez um corredor, aplaudiu cada jogador da Argentina, mesmo depois daquela confusão covarde e boba. Sinceramente, eu com 57 anos aqui não sei se faria. Mas enfim, né, fizeram um corredor, aplaudiram cada membro da Argentina, cada jogador, cada pessoa da comissão técnica, para ir lá receber a medalha de prata. Tudo legal, beleza. Alguns até cumprimentaram de dar a mão para alguns que jogam lá, jogam juntos, se conhecem, já jogaram juntos, enfim. E aí, cara do céu, na hora que a Espanha levantou a taça, nem quero falar sobre o Trump, tá? Mas talvez eu fale. Na hora que a Espanha levantou a taça, mostrou claramente, eles estavam virados de costas para a premiação. Nossa, que atitude horrorosa, que atitude medíocre, que atitude indecente. Eu nunca tinha visto isso. Eles simplesmente tornaram a Espanha o inimigo de matar a mãe se pudesse. Nossa, eu fiquei tão decepcionado, porque, sabe, eu não tenho mesmo essa guerrinha, essa bobeira de odeio a Argentina, como é bom ganhar da Argentina, como é ruim perder pra Argentina. Cara, eu não tenho, de verdade. Eu entendo a gozação, tá tudo certo, mas, cara, não tenho nenhum rancor. Eu já disse isso, eu falo isso algumas vezes. Eu tenho mais bronca da seleção do Chile, da forma como eles jogam, da atitude que eles têm de vez em quando, daquela história lá do Maracanã, do goleiro que forjou ter sido acertado por um rojão. Isso ficou na minha cabeça. E essa última geração relativamente vitoriosa do Chile, que foi campeã de uma Copa América com Sampaoli, aí há 3, 4 anos ou mais,
Os jogadores eram muito arrogantes, muito encrenqueiros. E eu não gostava mesmo. Contra a Argentina eu não tinha. Não tinha mesmo esse asco, essa coisa de odeio os caras, nem nada disso. E, sinceramente, eles tinham me conquistado na Copa. Me conquistado. Eu falei, puta, que legal, cara, que coisa louca, que inveja dessa raça, dessa postura dentro de campo, de lutar, de guerrear, de ir pra cima. Que legal que foi ver eles até a final. Mas realmente, mano, dormiram de calça jeans, mano. Puta que pariu, que atitude de merda que os caras tiveram. E alimentam aquela coisa de, argentino é tudo assim. Não fale isso de povo nenhum. Não fala isso das pessoas. É feio, é chato, é errado você classificar um povo. Mas, enfim, era isso. Eu queria registrar isso porque me chamou a atenção negativamente mesmo. Realmente eles foram escrotos, foram moleques na atitude deles. E a gente tem que deixar isso gravado, cara. Eu não vou, é um tipo de coisa que eu não vou mudar minha cabeça ao ficar mais velho, nesse sentido da esportividade, do respeito na esportividade, no reconhecimento da superioridade do seu adversário quando você é derrotado. Você pega só o retrospecto do jogo, de 22 chutes a gol da Espanha no final contra 2 chutes a gol da Argentina. É assim, só por isso eu acho que o argentino que estava lá em campo pode ter olhado e falado, puta, hoje foi uma bosta, hein? Hoje não deu. Mas, assim, que sirva de lição, né? Não sei. Se tivesse um mínimo de decência e vergonha na cara nessa organização que perdeu o respeito há muito tempo, chamada FIFA, que tem o mesmo não respeito que a CBF e várias federações de países do mundo inteiro que apoiam esses pilantras. Se tivesse um mínimo de decência, a Argentina devia ter uma bela de uma punição, uma belíssima de uma punição. E também, para finalizar com chave de ouro, né, eu acho que é legal a gente falar do Trump querendo aparecer na foto. Acabou aparecendo, mas não do jeito que ele queria. Já é alguma coisa. O imbecil 1, o Infantino, presidente da FIFA, junto com o imbecil 2, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, mas que acha que é presidente do mundo, e o mundo aplaude, bate palma, então, sei lá, todo mundo assiste as barbaridades desse cara e tá tudo certo, enfim, deixa pra lá, não vou entrar nessa linha. Mas ele quis, né, usar ali o palco da entrega da taça e daquele momento épico dos jogadores levantarem a taça. E foi ele e o Infantino, entregaram a taça para o Rodri, capitão da Espanha, e ele ficou esperando eles saírem. Ele ficou esperando. Até que o Infantino veio e puxou o Trump. Ele não saiu completamente, mas ao menos ele não saiu na foto como queria. Ali, na hora de levantar, ou talvez levantando junto, sei lá.
É assim, é um megazoide esse cara. Ele quer ser o imperador do planeta. E tem tanta gente que admira essa criatura que eu fico com medo do futuro da humanidade. Puta que pariu, mano. Tem pessoas que a gente compreende porque são admiradas, mesmo que o motivo seja o mais absurdo do mundo. Mas o Donald Trump não é alguém a se admirar, ele não faz por onde. Porra, o cara, para comemorar os 250 anos da independência dos Estados Unidos agora em julho, ele mandou a Casa Branca fazer moedas de $1 com o rosto dele. Tudo bem, não é uma circulação obrigatória, são moedas colecionáveis, né? Mas o que justifica isso, hein? O presidente do país manda fazer uma moeda com o próprio rosto. Isso lembra os grandes impérios. Império Persa, Império... Deixa a ambulância passar aqui. Império Persa, Império Romano, Império Grego, Império Macedônico, enfim, Império Otomano, que são os turcos, né? E eu até passei isso para algumas pessoas hoje, né? Sobre essa história da moeda, né? Falando uma frase do Kobori. Kobori é um professor de economia que manja muito da história econômica, né, do mundo. E ele, há uns meses atrás, eu ouvi ele falando isso. Impérios, quando estão acabando, são patéticos, são ridículos, fazem coisas medíocres, absurdas, mas também são muito violentos. E é exatamente o que a gente está vendo acontecer com a política imperialista dos Estados Unidos. Eles estão forçando a barra, forçando muito mesmo, porque estão vendo que está dando merda. Está dando merda. A gente só está esperando que o mundo, que o planeta, que a humanidade se una o quanto antes, porque você apoiar ele hoje, viu, Paraguai? Viu, Argentina? Você apoiar ele hoje pode significar você ir junto com ele depois. O Hirohito viu isso com o eixo. O Mussolini viu isso. No fim, ficam 3 ou 4 se aproveitando daquele restinho de poder para depois, mano, apagar e demorar muito para as mentes serem refeitas. Mas enfim, eu não tenho dúvida que ele ainda vai fazer bastante estrago lá e no mundo. Lá e no mundo. Nada que ele faça parece que alguém lá nos Estados Unidos de poder, de decência, falar não pode, o senhor está impedido de fazer isso, o senhor não pode, acabou. Ninguém. Esse cara simplesmente faz tudo o que quer. Ele, enquanto milionário, bilionário, né? Dono de empresas e conglomerados aí, tudo certo. Quanto a isso, fazer o quê? Já chegou assim. Agora, enquanto presidente de um país, sério mesmo? Que permitem assim, com toda essa tranquilidade? Rapaz do céu, que pena. Bom, vamos lá. Tenho mais coisas para fazer hoje. Vamos embora. Beijo do gordo. Até mais.